Castelo forte é nosso Deus. Assentados, eu quero convidar você a abrir a palavra no livro de Judas. É o nosso foco, é o nosso objetivo. Tem sido, durante essas semanas, o nosso objetivo estudar a carta ou epístola de Judas aos cristãos daquela época, mas o texto, ele é para os cristãos daquela época, foi para eles, mas é também para a igreja em todo o tempo, em toda a história. Foi para a igreja no passado, é para a igreja no presente e será para a igreja no futuro, enquanto Jesus não retornar. Esta palavra é palavra do Senhor para os nossos corações. Judas, no verso 8, nós trabalharemos a partir do verso 8. Judas, o penúltimo livro das Escrituras Sagradas, depois apenas o livro de Apocalipse. E nós já estamos no verso 8, é a nossa quarta aula e nós estamos no verso 8. Hoje vamos avançar, eu creio que avançar bastante no nosso estudo, para que na próxima aula, na próxima semana, nós possamos, se Deus permitir, encerrar o livro ou a epístola de Judas. Mas é importante que você se lembre disso. Os falsos mestres são males que estavam, mas também estão atuando ativamente na igreja. Não há como fugir desta realidade, que os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos pastores, os falsos líderes são males presentes na vida da igreja. Nós já conversamos de forma anterior sobre quem são esses falsos mestres. Na verdade, qual a intenção, qual eram as intenções desses falsos mestres? Qual era o desejo, o que eles desejavam enquanto faziam, enquanto pregavam o falso evangelho? Qual era o desejo que eles tinham no seu coração? Falamos também sobre o fim deles. Na última aula nós nos dedicamos a falar sobre o fim daqueles que são certamente os falsos mestres. E se você lembrar, nós usamos 3 exemplos, ou seja, Judas, ele se faz de 3 exemplos para falar sobre o fim derradeiro, o lugar onde aqueles falsos mestres estariam habitando, ou o julgamento de Deus sobre eles. E os 3 exemplos são de Israel no deserto, que uma geração inteira ficou no deserto por serem pessoas idólatras, mas que deram ouvido à vida que viveram no passado. O segundo exemplo é dos anjos que de forma rebelde se rebelaram contra o Senhor, e também as cidades de Sodoma e Gomorra. E é interessante que, se você parar para pensar nesses 3 exemplos, ele fala sobre o povo de Deus no primeiro exemplo, ele fala sobre os seres espirituais no segundo exemplo, e no terceiro exemplo ele fala sobre pessoas que não tinham intimidade com Deus, que estavam mortas em seus delitos e pecados. Então, olha a diferença, ele abarca todo o mundo, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. No mundo físico, aqueles que se dizem povo de Deus; no mundo físico, aqueles que de fato, de verdade, não têm compromisso, vivem a sua vida caminhando pela porta larga, pelo caminho largo, espaçoso, e vivem a vida do jeito que tem que viver. Então ele exemplifica isso dizendo que Deus viria julgar os falsos mestres, mas é importante notar que, quando ele fala sobre os falsos mestres, ele também coloca dentro desse bojo aqueles que foram levados, conduzidos, que foram e se aproximaram dos falsos mestres e deixaram de viver a verdade do evangelho e passaram a viver aquele falso evangelho. Portanto, é um alerta para todo cristão
que o cristão que é o cristão verdadeiro, ele vai se manter no caminho, ele vai se manter na jornada, como nós falamos e lemos agora pouco Mateus 7, verso 13 em diante. Os cristãos, aqueles que de fato, de verdade, têm compromisso com Cristo, passaram pela porta estreita, negaram a si mesmo e agora passaram a seguir não a sua própria vontade, mas a vontade de Cristo. E aqueles que seguem a vontade de Cristo não terão uma vida fácil. Serão provados, serão tentados, mas eles poderão, porque o Espírito Santo habita neles, se tornarem vitoriosos por meio de Jesus Cristo. Hoje nós trataremos de forma mais pungente, de forma mais minuciosa sobre quem são ou o caráter dos falsos mestres. Nós vamos nos aprofundar nas características principais dos falsos mestres. Eu quero que você lembre, se você estava na aula passada ou assistiu a nossa aula, que Judas, ele não dá nome aos bois, né? Judas não dá nome aos falsos mestres. Ele não diz foi fulano ou beltrano. Ele não diz o nome nem o sobrenome daqueles que estavam causando males à igreja. Ele apenas os chama de falsos mestres, de ímpios, de libertinos, de dissimuladores, daqueles que negam a graça, daqueles que negam ao senhorio de Jesus Cristo, mas ele não se preocupa em apontar o dedo e dizer é fulano, é beltrano, é tal e tal e tal. Ele não se preocupa, porque o que ele deseja? Que cada crente verdadeiro, seja novo na fé, e principalmente os novos na fé, pudessem, num simples olhar ou num simples ouvir os falsos mestres abrir a sua boca ou escrever algo, que eles pudessem o quê? Discernir por si mesmo e dizer, ponto, esse camarada está falando coisas que as escrituras abominam. Isso é importante para mim e para você, principalmente para quem está se aproximando da fé, está chegando agora, ainda está num processo de maturação. É importantíssimo nós conseguirmos observar e analisar quando alguém se aproxima de nós, ou a gente vê algum vídeo na internet. Agora tem isso, né? Você tem lá o Instagram, e aí você bota um vídeo lá, por exemplo, do Augusto Nicodemos, e aí, se você deixar, daqui a pouco começa a aparecer um montão de vídeo de várias pessoas. E você vai subir naquele negócio, e vai subir no crente, você vê mensagem de crente, mas também você vê mensagem de falso mestre. E simplesmente não rolar, quando o camarada abre a boca e disse alguma coisa, é preciso que você consiga. Já era. Esse camarada aqui é um falso mestre, eu não posso nem pensar em ouvir esse camarada. Né, Lineker? Você viu o camarada que eu te mandei? Aquele é ou não é um falso mestre? É. Então, nós precisamos nos preparar para isso. E essa é o objetivo, esse é o objetivo destas lições, que você sozinho, o pastor não vai estar junto com você sempre, um presbítero ou um teólogo não vai estar sempre junto com você em todo momento, mas você vai poder identificar, através das atitudes daquele falso mestre, que ele de fato e de verdade é alguém que não vive para a glória de Deus. E o nosso propósito para isso é trabalhar exatamente esses versos 8 a 13. E aqui Judas exemplifica, traz de forma simples o caráter e a intenção desses falsos mestres. E a primeira coisa que eu quero que você observe é o início do verso 8. E ele vai mostrar que esses falsos mestres, eles são sonhadores alucinados. Olha o que diz o texto. Ora, estes da mesma sorte. Então, quem são estes que da mesma sorte?
seja, ele está dizendo, ao dizer esses da mesma sorte, ou seja, esses a qual nós usamos os exemplos, contamos os 3 exemplos, do verso 5 ao verso 7, eles que são os falsos mestres, do verso 4, que são dissimuladores, que são mentirosos, que são libertinos, que são ímpios, esses que negam a graça e negam a soberania de Deus, são sobre esses que ele está falando. Então, esses são o quê? São sonhadores alucinados. Parece estranho, né? O que significa? O que ele quer dizer com o termo sonhadores alucinados? A grande maioria dos teólogos compreende que Judas, ao dizer que eles eram sonhadores, e sonhadores que tinham alucinações, ou seja, que seus sonhos ou aquilo que eles propagavam, aquilo não era de fato, de verdade, algo que tinha substância, era como uma alucinação, não era algo real, não era algo palpável, não era uma verdade. Por isso que ele coloca o termo de alucinação. Quando ele diz que eles são sonhadores, a ideia é esta, é que aquilo que eles ensinavam, ou a autoridade deles e a doutrina deles tinha a sua base em sonhos, em revelações e em visões. É por isso que ele começa dizendo, esses falsos mestres, eles são sonhadores. A base da sua doutrina, a base do seu ensino, o que sustenta, o que mantém de pé aquilo que eles estão dizendo, não é algo concreto, não nasce, não emana propriamente das Escrituras. Nasce, emana dos seus sonhos, das suas visões e daquilo que eles dizem que é revelação. Mas é claro que esses falsos mestres, eles estavam afirmando que os sonhos que eles estavam tendo, que as revelações que eles estavam recebendo, que as visões que eles estavam tendo, vinham da parte de Deus. Então esses homens, eles viviam a dizer, Deus me apareceu, Deus veio até mim, e Ele vindo até mim, Ele me falou, Ele me revelou, Ele me mostrou tal coisa e tal coisa e tal coisa. E é por isso que eu estou ensinando isto. Eles estão dizendo, eu sou especial, eu sou uma pessoa que o próprio Deus veio até mim, que até o próprio Deus chegou a minha presença e então me revelou, me disse o que eu deveria ensinar. Ontem a gente estava, num belo encontro, né? Né, Tom? Né, Bianca? Né, Getúlio? Né? Num belo encontro e na nossa conversa de discipulado, eu mostrei um vídeo que eu falei que não ia mostrar aqui, né? De um pregador, te mandei, né, Lidin, que é o mesmo, tá? De um cara que se diz pregador, apóstolo, e ele, em determinado momento, ele olha para a câmera, fazendo lá o seu show, e diz assim, é tão bom. Você já teve o privilégio de conversar com Jesus? Não, mas não é conversar do jeito que você está pensando, é face a face. É Ele sentado ao teu lado. É você poder tocar nas suas chagas. E ficar horas. Eu fiquei horas ouvindo Jesus falando comigo. Você já pensou nisso, gente? Na pretensão desse falso mestre? Foi isso que ele disse. Que Jesus se senta com ele e se materializa, tá? Materializa. Ele toca, ele ri. Ele disse que beijou Jesus. Ele diz assim, é tão maravilhoso beijar a face de Cristo. Então esses sonhadores aqui, eles traziam aos seus ouvintes palavras como esta desse falso mestre
que está aí na internet para todo mundo ver. Tem uma igreja grande e pessoas que seguem-o de forma constante. E pessoas que agem como ele age. Tem lá os seus discípulos que fazem tudo o que ele faz. Como disse para vocês, esses falsos mestres, eles causaram males à igreja no passado, e causam males na igreja no presente, e causarão males até a volta de Cristo. É sobre isso que Judas está dizendo, que esses homens são sonhadores, que a sua base doutrinária sobre os seus ensinos, eles são baseados em quê? Naquilo que eles ouvem, naquilo que eles dizem da relação que ele teve com Deus. Ninguém pode provar, só eles. É uma relação pessoal. E a maioria das seitas, a maioria das religiões que surgiram, as grandes religiões, elas surgiram a partir de visões, de sonhos, de pessoas que em determinado momento disseram que foram levantadas ou arrebatadas por Deus, ou em sonho, ou o que seja, e então tiveram uma visão da verdade, que tudo quanto estava escrito não passava de uma pseudo-verdade, mas o que eles tinham e estavam apresentando, porque Deus mesmo havia revelado essa verdade, era a partir dele. Por exemplo, nós temos o Islã, e o Islã surge a partir disso, de um sonho que seu idealizador teve, e ele disse que Deus o revelou. Por exemplo, nós temos outros e outros, como os Mormons, que um anjo foi até Joseph Smith e trouxe as tábuas da lei, não aquelas que foi escrita por Moisés, mas as novas, a segunda tábuas das leis. E aí cria o mormonismo. Nós temos os testemunhos de Jeová, que surgem também de um sonho que o seu líder maior teve. Quando a gente pensa de forma mais acurada, por exemplo, nós temos algumas vertentes do cristianismo brasileiro que nasce também de revelações, que nasce também de visões e sonhos, como, por exemplo, o movimento G12, que muitos já ouviram falar desse movimento G12, que trouxe muitos males à igreja. Hoje já está um tanto quanto menos populoso, mas mudou apenas as características, tá? Não se enganem achando que esse movimento acabou. Ele só mudou de face, só mudou de estratégia. Mas o seu idealizador, ele entendeu que a fórmula de Cristo, a fórmula de Deus para a igreja é a fórmula dos 12. E tantos outros que se baseiam e têm a sua base em revelações extra-bíblicas. É por isso que na Reforma Protestante, a igreja cristã, ela lança diante de si o desafio do retorno às Escrituras. E uma das 5 solas é somente as Escrituras. Nada além das Escrituras. As Escrituras são a base, é a base de fé para a igreja. É a base de fé para que uma igreja possa ter um propósito, um alvo de jornada e caminhada. Lembra-se da mensagem de domingo, do reverendo Denis? A igreja tem um propósito. A igreja está indo em uma direção. Os crentes estão indo numa direção. E essa direção não é escrita, não é vivenciada por sonhos, revelações novas ou visões que são extras bíblicas. Mas toda a vida do cristão, ela é baseada nas Escrituras, porque o que passa dela é do maligno. Então, uma das características dos falsos mestres é esta, de dizer que ele tem uma intimidade profunda com Deus, e diante dessa intimidade profunda com Deus, Deus ainda está falando coisas novas para ele. Coisas que os seres comuns e normais, como os grandes líderes da igreja do passado, até mesmo os apóstolos, e eles não receberam. Desses que se apresentam dessa forma,
você deve fugir também. Mas há uma segunda característica desses falsos mestres. Eles são sonhadores, alucinados? Sim. Mas eles também, olha o que diz a continuação do verso 8, não só contaminam a carne. Então a primeira coisa é que esses falsos mestres, esses que se motivam a pregar e ensinar o evangelho que não é o evangelho, eles vivem a contaminar a carne. E aí essa palavra contaminar a carne é muito simples e não preciso fazer rodeios para explicar. Ele está falando sobre vida sexual. Ok? Esses falsos mestres, eles são libertinos. Você lembra disso na aula passada. Os falsos mestres, o que eles diziam? Que uma vez salvos, salvos para sempre. Aí você, pastor, mas é isso que a doutrina reformada diz. É fato. Nós somos salvos pela graça, não podemos perder a salvação, nós somos sustentados por Deus dia a dia, é a perseverança dos santos, mas isso não nos leva a viver uma vida debaixo do pecado. Na verdade, esta certeza de que somos salvos, de que o Espírito Santo habita em nós, nos faz lutar bravamente, como Paulo lutou, contra o pecado. Aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, consegue reconhecer o pecado nele, lutar contra o pecado. Quando erra, se entristece com o pecado. Ele não se agrada com o pecado. Lembra de João, na sua primeira epístola, quando ele diz que todos nós somos pecadores e quem diz que não tem pecado é o quê? Um grande mentiroso. Pecamos, sim. Mas quem nasceu de novo, a diferença para aquele que não nasceu de novo é que quem não nasceu de novo vive no pecado. Peca, porque está caminhando pelo caminho largo, pela porta larga, e peca porque gosta de pecar, sente prazer no pecado, porque ele não nasceu de novo, o Espírito não está nele, ele é filho da ira, ele caminha como os demais caminham no mundo, sem Deus e sem direção. Então eles vão pecar. Mas o cristão, não. O cristão odeia, detesta o pecado. E quando ele peca, ele se ajoelha, se coloca diante de Deus e de forma contrita, o que ele faz? Ele reconhece a sua falha e pede ao Senhor perdão. Mas esses ensinamentos dos falsos mestres, eles diziam, você pode pecar à vontade, porque Jesus na cruz do Calvário te salvou e a graça de Deus, ela não se afasta de você. E aí pega Paulo, distorcendo o texto de Paulo e diz, onde abundou a graça, e ele vai dizer isso. Quanto mais você peca, mais você recebe o quê? A graça de Deus. Eles invertem o que Paulo estava dizendo, para que as pessoas vivessem a vida deles de forma torta e tortuosa. Eles viviam assim, eles se banqueteavam com o pecado e queriam que os outros também se banqueteassem com o pecado. É por isso que ele diz, eles contaminam a carne. Vivem a vida da forma que eles viviam antes e de forma prazerosa querem viver tudo o que lhes dá na mente e no coração. Então eles não se preocupam com a santidade, esses não se preocupam com uma vida transformada, esses não se preocupam em viver uma vida piedosa, são aqueles líderes que não se preocupam e dizem a respeito da necessidade de arrependimento diário. O crente precisa se arrepender todo dia. Não, Júlio? É fato que o crente precisa se arrepender todos os dias, viver uma vida de
arrependimento, porque pecam todos os dias. Devem se arrepender se por acaso algum negócio que fizeram não foi tão justo assim. Sabe, aquela questão do que você fez pendeu muito mais para você e o outro que estava no negócio foi prejudicado? Eu me lembro quando eu trabalhava com vendas, antes de me tornar cristão. A minha alegria era contar para os meus amigos na empresa que eu havia passado a perna num cliente. Havia alcançado lucros exorbitantes à custa ou às custas daquele cliente. Era um prazer para a gente, e a gente se gabava disso nas nossas reuniões. Mas a partir do momento que me tornei cristão, aquilo se tornou para mim um peso, porque eu me lembrava das minhas atitudes, e para mim passou a ser, agora em vida, algo que eu não poderia mais fazer. Eu aprendi que o cristão precisa ser justo em todos os aspectos da sua vida. Seja nos negócios, seja na família, seja na política, seja onde for. Mas aqueles falsos mestres, eles passavam sobre uma vida santa, uma vida piedosa a largos passos. E pelo contrário, eles ensinavam e motivavam as pessoas a viverem a vida conforme caminhavam anteriormente. A terceira coisa que nós vamos observar sobre a característica dos falsos mestres é que esses falsos mestres, eles rejeitam e também difamam, falam mal. E quando é falar mal, difamar, é dizer uma mentira sobre alguém. Difamar alguém é você chegar, por exemplo, olhar para esse copo aqui e dizer assim, olha, esse copo é isso, isso e isso. Mas o copo não é. Isso é difamar. Falar mal, e falar mal de forma mentirosa, de forma proposital. Olha o que diz a continuação do verso 8. Ele diz, não só contaminam a carne, como também fazem o quê? Rejeitam governos e difamam autoridades o quê? Superiores. Há algumas posições a respeito desse governo e dessas autoridades superiores. Há alguns que entendem que Judas está se referindo a anjos, a seres celestiais, a seres espirituais. Mas a grande maioria dos teólogos reformados compreendem que não era sobre isso, está falando sobre a autoridade dentro da igreja, e é exatamente isso que eles faziam. Vamos lembrar um pouco? Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, eles foram para a região da Galácia. Então eles foram de cidade em cidade, pregando a palavra, anunciando o evangelho, fundando igrejas. 4 igrejas principais foram fundadas na Galácia. Quando ele terminou de pregar ali naquela região, ele foi para onde? Para Antioquia. Ali chegando, recebeu informações que os falsos mestres, judaizantes, naquele momento, os falsos mestres haviam entrado nas igrejas e minado a autoridade de Paulo e Barnabé, dizendo que aquilo que Paulo e Barnabé haviam dito não era uma verdade absoluta. Então, aqueles falsos mestres, aqueles judaizantes, lá no início do evangelho, eles iam, Paulo passava por uma igreja, quando Paulo virou as costas, saiu da igreja, eles entravam pela outra porta. E tentavam o quê? Tentavam mudar a mensagem, dizendo, não, o que Paulo ensinou não é bem assim. O que Barnabé ensinou não é bem assim. A melhor forma é esta, porque Deus me revelou, porque Deus me falou, porque Deus disse qual era a melhor forma de se viver. Então, esses falsos mestres, eles entravam nas igrejas, como eles entravam?
dando chute na porta? Não, você vai lembrar que eles entravam como? De forma sorrateira. Lembra lá? No verso 4? De forma dissimulada. Fingindo ser uma coisa que não eram. Eles colocavam e aplicavam um pouco do evangelho. Lembra que eu falei para você, Tom, do moço lá, que você me perguntou se ele poderia ver os vídeos dele? Falei, ele fala algumas verdades. Tem vídeo inteiro que ele fala só verdade. Mas aí no próximo vídeo, o que ele faz? Ele bota lá um venenozinho. Então, nós precisamos o quê? Estar atentos com esses falsos mestres que entram na igreja de forma dissimulada e rejeitam o quê? O governo da igreja. Rejeitam a liderança. O que Paulo falou, e a gente pensa no contexto aqui, né? O que Paulo falou não presta. O que Pedro ensinou já está ultrapassado, já ficou, né? Já tem mais de 10 anos que ele falou isso, agora é a vida que segue. É um novo evangelho. A Bíblia precisa ser atualizada. Porque a Bíblia foi escrita num contexto machista, sexista. E aí a gente vai botando um ista, né? Eles já estavam dizendo isso, eles eram contra a liderança da igreja, contra a tradição da igreja, contra a liderança apostólica. Lembra? Atos 2, verso 42. E a igreja crescia na graça e no conhecimento, mas eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Então, nada que venha novo, que alguém diga, não, o que os teólogos do passado disseram, não é válido. O que é válido é o que eu estou dizendo agora. Eu fico imaginando, sabe, eu de vez em quando, como eu falei para vocês, eu sigo uma pessoa de gente, eu fico rolando lá o Instagram, lá o negócio lá. Aí de vez em quando aparecem uns caras assim que eu acho engraçadíssimos. Aí tem um grupo que diz assim, ninguém nunca te contou que esse texto diz isso. Eu fico assim, como assim? Séculos e séculos de história da igreja. Esse cara que nasceu ontem, e geralmente são gente nova, tá? Sim. Esse cara que acabou de nascer ontem está dizendo que o que, vamos dizer aí, Irineu, Santo Agostinho, vamos pensar mais novo, Lutero, Calvino, Zwinglio, que esses homens de Deus falaram no passado, isso não é válido, porque o pouco conhecimento teológico que ele tem revela algo que o texto nunca disse. Esses camaradas, eles usurpam e tentam usurpar a liderança da igreja, mas não apenas usurpam a liderança, tentam colocar-se na liderança, sobrepujando os líderes antigos, mas eles difamam, falam mal dessas autoridades. Vivem a falar mal. Falam pelos cantos, porque lembram que eles são dissimulados. Eles falam pelos cantos e estavam falando mal da liderança da igreja naquela época. E Judas sabe disso. E aí, então, para exemplificar essa atitude dos falsos mestres, que eles rejeitam e difamam o governo e a autoridade da igreja, ele vai usar um exemplo. E aí, então, no verso 9, o que ele diz? Olha o que diz o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse. O que ele disse? O Senhor te repreenda. Bom, talvez você, como um crente bem esperto que você possa se perguntar, aonde está escrito na Bíblia, nos 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo, que houve um momento em que, depois da morte de Moisés, o arcanjo Miguel,
ele contendeu diretamente com quem? Com o diabo a respeito do corpo de quem? De Moisés. Aonde nós podemos ler isso? Em lugar nenhum nas Escrituras. Esse texto é um texto que nós chamamos um texto extra-bíblico. Esta fala ou esse encaixe no exemplo que Judas dá não é um exemplo que está num dos 66 livros das Escrituras Sagradas. É o que nós chamamos de forma muito simples de um texto apócrifo. O que é um texto apócrifo? É um texto, um livro, que foi escrito num tempo histórico para o povo de Deus, mas que no momento da composição da Escritura Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele não foi considerado um texto o quê? Um livro inspirado pelo Espírito Santo. Há vários. Por exemplo, quando você pega a Bíblia Católica, ela tem no final da Bíblia Católica, tem um livro que eu já li algumas vezes e fiz até trabalho no seminário, que é o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Um livro histórico, que quando nós vamos estudar o período de Jesus, ou que antecede o período de Jesus, nós estudamos aquele livro, nós lemos aquele livro, porque os fatos que acontecem ali são fatos históricos e que conduzem a mente a entender o porquê quando. Vocês já viram que há um hiato enorme? Por exemplo, encerra o Antigo Testamento falando do povo que acabou de chegar aonde? Na Terra Prometida, ou seja, acabou de ser liberto dos 70 anos de cativeiro. Aí acaba. Encerra-se ali. E aí passa-se aproximadamente quantos anos? Vocês lembram? Quantos anos passam? Quantos? 30 anos? Hã? Não. Bem menos de 200 anos. Mas passa-se um período enorme até que a gente vê Jesus nascendo. E aí está tudo mudado. Por exemplo, quando a gente encerra o Antigo Testamento, quem estava no poder? O poder estava agora indo para as mãos dos persas. E depois viria para as mãos dos gregos. Quando a gente chega no Novo Testamento, está na mão de quem? Quem era o grande império que comandava o mundo? Os romanos. Então, esse período interbíblico, ele é um período que fala a respeito daquilo que acontece antes do nascimento de Cristo. Ok? Então, nos facilita. Mas não é um livro inspirado. A gente chama de livro apócrifo. E esse texto que é introduzido por Judas é um texto de um livro apócrifo. Que livro é esse? É um livro chamado Assunção de Moisés. Os judeus, eles tinham esse livro. Vamos lembrar o fato. Em Deuteronômio, capítulo 34, nós temos a morte de Moisés. Moisés, ele chega à porta, à beira do Rio Jordão. Mas ele não entra na terra prometida. Olha o que diz o texto. Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo do livro. Capítulo 34 diz assim: Então subiu Moisés, verso 1, das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Então imagine a cena. Deus leva-o até esse monte, e ele consegue avistar dali toda a terra prometida. Tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas o texto, e aí vai falando de Dan, Naftali, vai falando sobre toda aquela região que seria o quê? Conquistada. Mas no verso 4 diz o quê? Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometia a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência te darei e te faço vê-la com os próprios olhos, porém
não irás para lá. E aí, no verso seguinte, verso 5 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra de quem? Do Senhor. Este, presta atenção no verso 6, este, quem é este? Este se refere a Deus. Se Deus levou até lá, se Deus mostrou a ele todas as cidades, se Deus estava ao seu lado, este é, se referindo ao próprio Deus. Este, quem? Deus, o sepultou no vale. Quem sepultou? É interessante isso, né? Quem sepultou a Moisés foi o próprio Deus. É isso que está dizendo o texto. Mas os teólogos, quando tentam estudar esse texto, que é um texto emblemático, não é? Vamos lá, ser sincero, não é um texto fácil de entendimento. O que os teólogos afirmam? Que, na verdade, este Deus, ele enviou os anjos, e aí quando a história começou sobre a morte de Moisés, a se tornar conhecida entre o povo, estes entenderam que aquele que foi agente ou enviado, que os anjos são aqueles enviados por Deus, aquele que se responsabilizou, que Deus responsabilizou de enterrar Moisés, foi quem? Foi o arcanjo, aquele que está lá no livro de Judas. Então, eles dizem que provavelmente Deus enviou, e é claro que os anjos representam Deus, e por isso que este o sepultou, ou seja, Deus sepultou, enviou o anjo, o arcanjo, e esse sepultou ele num vale, Moisés num vale, na terra de Moabe, de frente a Bet-Beor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então é um mistério. Mas por que ninguém sabe o lugar da sepultura de Moisés? Porque aquele lugar se tornaria o quê? Um ponto de peregrinação. As pessoas gostam disso, né? Ainda mais quem foi Moisés. Até hoje, por exemplo, quando dizem que Davi está enterrado em tal lugar, né? As pessoas vão lá, até crentes, quase para beijar lá a sepultura. Aqui mesmo, né? Por exemplo, Simonton está enterrado lá Vocês sabem que Simonton está enterrado, o Simonton, né? O fundador do presbiterianismo, está enterrado em São Paulo, no cemitério dos Reformados, no cemitério evangélico de São Paulo, fica na Consolação. E todo mundo que vai do Rio, né, para São Paulo para fazer algum curso, principalmente os pastores, tem que ir lá, ver onde é a sepultura, passar a mão para ver se dá sorte, né? Brincadeira, né? Mas tem gente que faz mesmo, tá? Então, a ideia do Deus não revelar é isso, né? Para que se não tornasse um lugar de peregrinação e de adoração aos restos mortais de quem? De Moisés. E diante desta verdade que está escrito no texto de Deuteronômio 34, então foi-se criada a história de que o arcanjo, ele estava naquele momento lá, né, enterrando a Moisés no lugar, e quem veio até ele? O diabo. O diabo chegou até ele e então tentou o quê? Ficar com o corpo. Tentou usurpar o corpo. Disse, não, deixa comigo. Fica comigo, corpo. Não tem problema nenhum, é corpo, é corpo. A alma já voltou para Deus. Isso eu estou dizendo, né? Não está no texto não, tá? A alma voltou para Deus, o corpo, ninguém se importa com o corpo. Deixa eu ficar. O que o texto disse? O texto diz, o texto apócrifo, não um texto que está nas Escrituras, é um texto que era uma história contada, e ele vai aproveitar essa história, presta atenção nisso, ele vai aproveitar essa história que era contada por todos, e todos conheciam, todos os judeus conheciam essa história, para exemplificar a atitude de quem? Dos falsos mestres, que iam diante da liderança, iam diante da autoridade, difamavam e rejeitavam aquela autoridade. E ele vai ao máximo do exemplo
para mostrar o quanto aqueles falsos mestres estavam em pecado diante de Deus ao ir contra a liderança. Ele vai dizer, o arcanjo Miguel, o mais poderoso dos anjos do Senhor, ele, diante daquela batalha contra o diabo, ele não ousou fazer o quê? Proferir juízo inflamatório contra quem? Contra o diabo. Interessante, né? Assim, só aqui abrindo... tá acabando. Abrindo aqui, aspas aqui na conversa, né? Parece que nada mudou. Tem gente por aí, eu acho interessante isso, né? Que chama, né, o endemoniado ali na frente, né? E aí pega, bota a mão na cabeça e diz assim, mão para trás. Aí o diabo vai lá e bota a mão para trás. Rola! O diabo vai lá e rola. Pula! Ele vai lá e pula. Diga o seu nome. Ele vai lá e diz o nome. Já viram isso? Né? Aí ele diz, Arcanjo Miguel, joga, cola ele na parede. Aí o camarada vai e fica colado na parede, o camarada. Né? Aí tem hora que ele, diabo, como é que você fazia com ele lá no tráfico? Aí apontava, já viram isso? Aí você olha que esses camaradas fazem isso para mostrar o quê? Que são o quê? Poderosos. Eles fazem isso para mostrar, eu tenho intimidade com Deus, eu sou o cara. Olha o quanto que eu tenho autoridade. O diabo me obedece, eu faço gato e sapato dele. Cuidado. Porque o crente precisa compreender que o crente tem autoridade sim. Mas essa autoridade não se dá por si mesmo, por ter poder propriamente dito de si, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Você lembra quando em determinado momento Jesus está descendo do monte, depois da transfiguração, e os discípulos ficaram lá embaixo, e um pai leva uma criança endemoniada, e os discípulos tentaram fazer o quê? Expulsar aquele demônio. Eles conseguiram? Não conseguiram. E não entenderam. Fizeram tudo certo. Aí Jesus olha para eles e diz, vocês não expulsaram, porque há castas de demônio que só saem com o quê? Oração e você sabe que a ideia do jejum é humilhação. Toda autoridade que o crente tem está debaixo do poder de Deus. Não é porque é bom, mas é porque a graça de Deus nos sustenta. Aqueles homens não, eles se contavam vantagem de quem eles eram. E ainda mais, ele diz que se o próprio arcanjo Miguel, ele disse, Deus te repreenda contra uma autoridade demoníaca, quanto mais aqueles falsos mestres que estavam rejeitando e difamando homens de Deus, seriam eles condenados pelo Senhor. Aqui cabe então que uma coisa que nós falamos, e todo novo membro, tanto que está sendo recebido, ou quando passa, uma criança se torna, por meio da profissão de fé, pertencente com todos os seus direitos, participando da Santa Ceia, se torna membro maior, nós dizemos o seguinte: todo membro deve ser obediente à liderança da igreja, prometem ser obedientes à liderança da igreja, enquanto esta se manter o quê? Fiel às Escrituras. Esses falsos mestres, eles tinham líderes como Judas, como todos os outros, Tiago, Paulo, Pedro e tantos mais, Barnabé, e eles estavam difamando esses homens de Deus, difamando esses servos do Senhor, rejeitando o ensino deles. Falso mestre é isso. Ele difama, ele rejeita
os ensinos bíblicos, eles rejeitam a Escritura Sagrada. Nós vamos ficar por aqui. Eu peço a vocês que vocês possam não ter pressa em estudar esses textos. Eu tinha ideia de terminar hoje o verso 9, 10, o verso 10, 11, 12 e 13. Mas a gente precisa inculcar na nossa mente, no nosso coração, princípios. E esses princípios são de grande valia para a nossa caminhada cristã. Então nós vamos encerrar hoje, trazendo à nossa memória que os falsos mestres, eles são aqueles que são sonhadores, que se baseiam, a base da sua doutrina não é bíblica, são aqueles que rejeitam também a autoridade constituída na igreja, e fazendo isso, estão rejeitando e difamando a própria palavra do Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé. E talvez você possa agora sim, com um pouco mais de entendimento, compreender que quando alguém se aproximar de você e dizer que aquilo que ele está dizendo é algo que vem de uma revelação direta de Deus, você possa dizer: olha, você ainda não conhece o Senhor. Pessoas que se levantam contra a verdadeira liderança, e eu estou falando da verdadeira liderança, que é principalmente aqueles que levantam-se contra as Escrituras Sagradas, contra a palavra de Deus, que brincam, que zombam da palavra do Senhor. Esses você precisa fugir, como é ensinado nas Escrituras Sagradas, resisti-los face a face. Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque estamos aos poucos trazendo à nossa memória os perigos que os falsos mestres que estão nos rodeando trazem para a paz da igreja e a nossa própria paz. Eles são ardilosos. Eles pregam aquilo que a tua Escritura Sagrada abomina e diz que é pecado. Dar discernimento a cada um de nós para conseguir ver de longe quem são os falsos mestres, quem está sob o poder e o domínio desses falsos mestres. Faça-nos também, porque nós estamos aprendendo para que nós não caiamos, mas também porque somos luz e sal, e somos chamados a anunciar e pregar, como Judas fez, o verdadeiro evangelho. Nós estamos numa guerra espiritual, não estamos sozinhos, mas todos nós, juntos, somos chamados a pelejar nesta batalha. E vendo alguém sofrendo nas mãos do inimigo, nós precisamos levar o evangelho da graça. Nos capacita para isso. Prepara-nos, ó Deus, para sermos nas tuas mãos, como a flecha na mão do guerreiro. Capacita-nos, ó Deus, não porque somos bons merecedores, mas porque Jesus Cristo nos resgatou e nos fez nova criação por meio do seu amor. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Castelo forte é nosso Deus.